Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Point do Eu, o ponto de encontro das pessoas que querem melhorar a cada dia. Bom, já vamos aí para alguns meses de isolamento social e nós, os psicólogos, estamos sendo muito questionados sobre o que esperar dessa quarentena, tá? Surgem aí perguntas relativas a reações comuns, reações frequentes na pandemia, ou sobre que tipo de sentimento ou de comportamento que é normal durante o distanciamento social. Também nos perguntam sobre como perceber se o que é esperado, né, está se tornando patológico, e ainda quando é necessário recorrer a uma ajuda profissional. Por isso, gente, o objetivo do vídeo de hoje e da semana que vem é esclarecer essas dúvidas e falar um pouco para vocês sobre os efeitos psicológicos da quarentena. Então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Marina Siqueira, sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse período difícil, né, pelo qual nós estamos passando e também sobre as reações emocionais e comportamentais frequentes e comuns diante de situações como essa. Bom, a primeira reação emocional esperada e considerada normal durante esse período de quarentena, de isolamento social, é com certeza o medo. Medo de morrer, medo de perder pessoas queridas, medo da infecção, medo de ser demitido do trabalho, medo de não conseguir sustentar ou mesmo pagar as contas de casa, medo de ser excluído por ter contraído a doença, medo do futuro, medo do próprio isolamento, enfim, medo, né? Vocês devem ter reparado como o começo da pandemia refletiu muito bem essa emoção, porque em poucos dias os mercados estavam vazios, não é verdade? Assim como os estoques de álcool gel, de alguns medicamentos específicos e até de papel higiênico, eles foram embora, né? Eles acabaram. As pessoas estavam com tanto medo que elas saíram comprando e estocando tudo sem nem pensar nas consequências disso para outras pessoas que talvez nem tivessem tanto dinheiro aí para fazer compras grandes, né? Atualmente, no entanto, esse medo ele já não é mais tão grande. Já se vão aí alguns meses e aquela emoção inicial deu lugar aí a sensações agora de irritabilidade. Na verdade, esse é um grande problema do isolamento social. Todo mundo está com os nervos à flor da pele. São muitos relatos, por exemplo, de brigas, de alterações de voz, de violência doméstica, de separações e até mesmo de confusões entre os vizinhos, né? Infelizmente, a quarentena ela nos obriga a nos afastarmos de algumas pessoas e de nos aproximarmos mais de outras das quais a gente não pode fugir. Fugir, porque para muitas pessoas o trabalho, as compras no mercado, a ida no banco, ou mesmo um passeiozinho na casa de alguém, funciona como uma fuga. E com o isolamento social, isso não se torna mais possível, ou se for possível, é mais raro. E até mesmo mais rápido, né, que antes. Não dá pra gente ficar visitando parente ou colega todo dia, né, ficar passeando no mercado, enrolando muito no caixa eletrônico, não é verdade? E mesmo em home office, gente, até o trabalho ele ganha uma dimensão diferente. Enfim, estar todos os dias com alguém nos faz ver quem de fato aquela pessoa é, porque as pessoas se revelam em pequenas atitudes e nem sempre nós estamos disponíveis para observar, ou se observamos, nós utilizamos aí de alguns artifícios para ignorar e seguir com a rotina corrida, né? Deixando para pensar nisso aí depois. Agora, se nós somos sozinhos, essa irritação ela pode ser voltada para si mesmo ou para o exterior, da mesma forma que pode aparecer um sentimento aí de desamparo, de tédio, porque não há mesmo muito o que fazer, não é verdade? A menos que a pessoa tenha uma rotina muito regrada, muito certinha, pode ser que ela tenha a sensação de que está sendo muito pouco produtiva, né? E de realmente não encontrar muitas alternativas para passar o tempo. Nem todo mundo consegue manter uma rotina de exercícios, de leitura, de aprendizado de novas habilidades com facilidade. No começo havia aí muitas séries para ver, uns livros para ler e etc. Mas depois de alguns meses, as opções vão ficando mais escassas, né? Sem mencionar o contato com as pessoas, né? Porque ele acaba sendo mais restrito e os laços sociais eles vão se afrouxando aos pouquinhos aí com o passar dos dias.
e isso pode levar alguns indivíduos a se sentirem extremamente solitários, tristes, inquietos, ainda mais se forem pessoas que eram bastante sociáveis e que passeavam ou viajavam muito, tá? São sentimentos comuns, são sentimentos normais, essa questão da raiva, essa questão dessa tristeza, desse tédio, tá, gente? São sentimentos que são esperados mesmo para a quarentena. É muito comum que as pessoas tenham aí essas reações. Tá? Outro sentimento comum e normal diante dessa situação de pandemia é o de impotência. Né? Nós vivemos em uma época de incertezas. Nós estamos em uma guerra praticamente contra uma doença que é invisível e ainda nós não temos uma vacina para isso. Da mesma forma que a gente não consegue saber muito bem quais serão os efeitos a longo prazo na economia, se vão haver sequelas e, é claro, também o comprometimento do nosso dia a dia. Mas vocês podem me perguntar se isso vai ocorrer com mais intensidade em pessoas controladoras. Nós podemos dizer que sim, porque, assim, nós não temos controle sobre nada na vida, mas nós carregamos conosco a ilusão de que temos. Alguns mais, outros menos. Os que carregam essa ilusão, eles tendem a sofrer mais porque, de fato, o futuro é imprevisível e nós não sabemos nem mesmo quando essa situação vai se normalizar. E aí vem aquela sensação angustiante de esperar e sentir que as coisas ao nosso redor, elas são extremamente frágeis e que uma hora elas vão acabar, né? E bom, diante de sensações como medo, raiva, solidão, tédio, desamparo e angústia, é comum também que as pessoas passem a ter distúrbios na alimentação, que seria aí ou comer demais ou comer de menos, por exemplo, distúrbios no sono, como insônias, hipersonia, pesadelos recorrentes, abuso de álcool e outras drogas. Quem aí, por exemplo, não conhece alguém que está bebendo demais na quarentena, né? Também são comuns pensamentos recorrentes sobre a morte, sobre o morrer e sobre a própria vida. Mas enfim, como determinar se o que é esperado ele está aí se tornando sintomático, né? Nós podemos fazer isso, por exemplo, avaliando a frequência dos comportamentos e sentimentos e também o sofrimento que eles têm causado em nossas vidas. Há algum comprometimento significativo no meu dia a dia? Eu estou tendo pensamentos recorrentes que estão me limitando? Me relacionar com as pessoas da minha casa está sendo um problema tão grande que eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou aguentando mais ficar em casa com os meus familiares. Eu sinto tanta solidão, tanta desesperança, que eu não consigo fazer nada que me cause algum contentamento. Eu não faço nada de interessante, eu só durmo, eu nem tomo banho. Enfim, sei que preciso produzir ou fazer uma determinada atividade, mas eu simplesmente não consigo fazer nada o dia todo. Essas são questões importantes, né, gente? Principalmente porque é nos momentos de crise que nós mais precisamos olhar para dentro de nós mesmos e recorrer à ajuda especializada. Afinal de contas, não é porque esses sentimentos e comportamentos são esperados e normais que eles não precisam ser cuidados, tá? A prevenção de grandes problemas psicológicos é muito importante, porque os efeitos tardios da quarentena, que eu vou falar mais na semana que vem, eles podem ser catastróficos, tá? Além disso, existem situações específicas da quarentena que podem funcionar como gatilhos para determinados transtornos ou patologias mentais, como por exemplo aí o ritual de limpeza e desinfecção, né, que é necessário para a gente manter a nossa saúde nesse momento. Quem acompanha o canal e viu os vídeos sobre toque de algumas semanas atrás, sabe que esse é um ritual bastante conhecido pelas pessoas que apresentam compulsão por limpeza e obsessões relacionadas à desinfecção, né? Nós podemos pensar, por isso, que quem tem o transtorno obsessivo compulsivo está sofrendo muito nessa época. Do mesmo modo que quem é propenso a ter toque pode desenvolver o transtorno a partir da pandemia, devido aí a esse ritual, né, de todos os dias. Enfim, eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Então nós ficamos por aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, tá? E em caso de dúvidas, perguntem também aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @pontedoel. Até semana que vem.